diferença de potencial, slides de tensão ou DTP elétrica, conteúdo do finalzinho de eletrostática física do terceiro ano. Potencial elétrico e diferença de potencial, aula de eletrostática. Definição: potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é vetorial, que mede a energia potencial elétrica existente em um sistema por unidade de carga de prova. A gente pode ver aqui, ó, que a carga negativa atraiu a positiva, voltando, ó, e a positiva negativa. Então, potencial elétrico é a energia potencial dividida pela carga. São grandezas escalares, a unidade de potencial é volt. 1 volt é a mesma coisa que 1 joule por coulomb. Energia potencial elétrica, eu também posso calcular por K vezes Q, vezes o outro Q da outra carga, né? A carga de prova e a carga geradora dividido pela distância. Observe que a distância agora não é ao quadrado. As relações matemáticas, né? Potencial, então, é igual a energia potencial dividido pela carga. Então, eu posso dizer que a energia potencial é a carga vezes o potencial. Assim, o potencial vai ser K vezes a carga elétrica dividido pela distância. Assim, o potencial ele não depende da presença de um corpo carregado ou de uma carga de prova. A gente pode ver a relação entre o potencial e a distância. Quando a carga é maior que zero, aumentando a distância, diminui o potencial. Quando a carga é menor que zero, é negativa, a gente pode ver que ela é o contrário. Aumentando a distância, também vai aumentar. Agora, um potencial criado por duas ou mais partículas eletrizadas. O potencial resultante vai ser o quê? A soma de todos esses potenciais. A diferença de potencial vai ser a subtração entre o potencial de A menos o potencial de B. Aqui a gente pode ver as linhas de um campo elétrico. Elas são equipotenciais, no mesmo plano, no espaço. Os pontos assumem o mesmo valor algébrico, quer dizer que em qualquer lugar ali, por isso que ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Aqui a gente está mostrando ainda dois campos elétricos, né, de duas cargas, uma positiva e outra negativa. Então, as equipotenciais, as linhas do campo, são perpendiculares às linhas da força. Aqui a gente tem linhas num plano, onde o potencial em todos os pontos assume o mesmo valor algébrico. Observe que as equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Então, linha de força em azul, as equipotenciais aí estão em vermelho. Aí, o trabalho da força elétrica. O trabalho de uma carga elétrica é quando ela se desloca do ponto A para o ponto B. Não depende da trajetória seguida por ela. Tanto o caminho azul ou o caminho vermelho, o trabalho vai ser o mesmo, porque o trabalho vai ser só a carga multiplicado pela diferença de potencial. Aqui está mostrando que o trabalho de A para B tende a zero. Propriedades do campo elétrico. Ao longo de uma linha de força, no sentido dela, o potencial o potencial decresce. Quando uma partícula com carga positiva é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela se movimenta no sentido da linha de força, dirigindo para o ponto de menor potencial. Então, sempre vai do ponto positivo para o ponto negativo, tá? Então, ali, ó, o trabalho maior que zero. Agora, quando a partícula com carga negativa, sob a ação de um campo elétrico, se movimenta no sentido oposto ao da linha de força. Então, e a diferença de potencial?
a gente pode ver que a DDP, né? Curiosamente, os pássaros conseguem pousar nos fios incapazes e não levam choque. Por que isso? Porque a distância entre as patas dos pássaros ela é bem curta, não é suficiente para gerar um potencial elétrico. Então, sem potencial elétrico, a gente não tem a corrente elétrica ou descarga elétrica. Aqui de novo a DDP, ó, tensão elétrica ou DDP, que é a diferença de potencial, ela pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Na figura aqui a gente pode ver que a bateria é a fonte geradora de energia que oferece, né, esses potenciais diferentes aqui, positivo e negativo, entre as duas placas necessárias para a movimentação da carga elétrica ou da corrente. A gente também pode entender a diferença de potencial com dois reservatórios que tenham níveis diferentes de água. Se a gente abre um registro, ó, a diferença do nível de água, a tendência é de um ponto para o outro, não é isso? Então, a corrente de elétrons, ela precisa dessa diferença de potencial. Quando há para termos um movimento de água, é necessário um desnível. O mesmo acontece com os elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. Essa pressão para a movimentação dos elétricos é o que a gente chama de DDP, ou diferença de potencial, ou tensão elétrica. Aqui de novo, ó, DDP, tensão elétrica. Os elétrons livres se movimentam ali na bateria, tá? Lembrando que a unidade de DDP ou tensão é volt. Diferença de potencial. Aqui a gente tem um movimento organizado de elétrons. A carga elétrica ela tem a propriedade de atração ou repulsão entre os prótons e elétrons. Devido a essa propriedade, quando a gente oferece um campo positivo, ele vai tender a atrair elétrons, causando um movimento organizado deles em um sentido que é o que vai gerar a corrente elétrica. Aqui também, ó, a diferença de potencial, polo negativo e polo positivo, são os potenciais diferentes aí, ou DDP, necessários para haver a corrente elétrica. Então, aqui, resumindo as fórmulas, ó, tensão elétrica ou DDP vai ser igual a energia elétrica dividido pela carga. E a gente também pode dizer que a diferença de potencial vai ser o trabalho dividido pela carga elétrica. DDP é a diferença entre o potencial de A e o potencial de B. A diferença entre o potencial de A e o potencial de B vai ser o trabalho dividido pela carga. Então, para alterar o trabalho, é necessário variar o valor da carga ou os pontos de partida e de chegada. Aqui a gente tem o trabalho ainda, ó, a diferença de potencial. Aqui o ponto A amarelinho, e o ponto B, a distância entre eles, aqui o campo elétrico e a tensão que é criada para essa movimentação, tanto em cima quanto embaixo. Em cima o potencial de A é maior que o de B, e embaixo o potencial de A é menor que o de B. Aqui de novo a diferença, aí já entra na lei de Ohm, que é em eletrodinâmica. Potência elétrica também. Os submúltiplos de tensão ou DDP, ó, nanovolt lá embaixo, 10 a menos 9, microvolts, 10 a menos 6, milivolts, 10 a menos 3, volt, kilovolts, que é 10 elevado a 3, megavolts, 10 elevado a 6, gigawatts, né, tem gente que fala o gigavolts, 10 elevado a 9. Transformações de unidades, então 1 kV são 1000 volts, 1 megavolt, 1 milhão de volts, 1 milivolt vai ser 10 menos 3, que é 0,001 volt. Aqui como que a gente faz as transformações de unidades, não pode esquecer. E como que a gente mede a DDP? Através de um voltímetro, a gente vai estudar melhor em eletrodinâmica. O voltímetro mede a voltagem ou a diferença de potencial, tá? Aqui a gente vai ter dois circuitos com essa